Salve, salve, boa noite, turma. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Dopamina Cast, do Projeto 15. Eu quero dar um salve aqui ao pessoal que está no Instagram. Primeiramente, fazer um convite para vocês virem aqui para o canal do YouTube, que a qualidade do áudio é muito melhor, enfim, a qualidade de vídeo. E a gente vai ter uma noite aqui, algumas horinhas de bate-papo bem descontraído, leve, para a gente falar um pouquinho sobre a atividade física na doença de Parkinson, né? Basicamente, uma das poucas coisas que a gente tem comprovado com benefícios bem importantes nessa relação com essa doença crônica, né? Então, eu tenho uma honra aqui de receber nesse segundo episódio. O primeiro eu tive a honra de bater um papo com Malu. Ela digamos que a base desse projeto. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Carlos Castelo Branco, quem está vindo aí da galera de Valtinho. Fui diagnosticado com Parkinson e dentro da minha mudança de mindset, eu coloquei uma meta de conseguir chegar aos 15 anos de minha filha, que hoje está com 7 anos, para conseguir fantasiar uma coisa que ela na sua infância viveu muito, que são os contos de fada, e dançar a valsa com ela seria para mim um ápice dentro desse enfrentamento com essa doença. Então, a ideia desse projeto aqui é bater papo com pessoas que possam me ajudar nessa caminhada, difícil, longa, mas eu optei em lutar e não me entregar, né? E eu começo esse episódio aqui com uma pessoa que eu tive o prazer de reencontrar em 2019, e a vida acabou me trazendo eu acho que como se fosse uma espécie de anjo da guarda, descobrindo que de 2019 para cá tinha um propósito para a gente se reencontrar, né? E essa pessoa que está aqui em minha frente, com certeza vai fazer parte de minha jornada. E eu quero agradecer aqui. Valtinho, seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu. Que agradeço aí. A honra é toda minha, meu amigo. E acho que é isso aí mesmo que você falou na introdução aí. 2019, festa do Teresianos. Nós somos da mesma escola, mas de gerações diferentes. Não nos conhecíamos, de repente ali por uma festa. Eu conhecia a sua fama, eu conhecia. Você era mais velho que eu, 2 aninhos ali, 3 aninhos. Você era mobilizador das gincanas, então eu conhecia você de corredor. Você já era uma figura simbólica do Thérèse Lisieux. E aí você fez aquela festa maravilhosa e ali nós nos conhecemos, iniciamos uma amizade que é hoje mais fortalecida e com um pano de fundo com um propósito maior, né? Eu sempre militando nessa relação do exercício físico com a saúde, e ali nesse contexto a gente inicia um programa de exercício e logo em seguida o diagnóstico, né? E a gente participando de todo esse processo. Mas como acredito muito no papel do exercício físico, de antemão vai ser uma experiência muito positiva, porque através da sua descrição, do seu relato, da sua coragem de expor, né, a doença, as doenças crônicas, elas não são demérito para ninguém. A gente precisa assumir que temos as nossas doenças e a partir daí buscar o melhor tratamento, o melhor encaminhamento. E feliz, assim, por poder contribuir nesse processo, representando a educação física, e certeza que aos 15 anos de Malu, falar é difícil aqui, substituir a primeira convidada, né? Sem dúvida, está aqui, rapaz, um sucesso total do primeiro, com a grande, já disse a você, ela é uma artista pronta. Ela chegou aqui toda nervosa, rapaz. Mas... Aí depois soltou, pai, já vai acabar, tal, dando risada, agora você quer continuar.
Já tá nela ali. Já, né? A artista tá pronta. Só é você aí agora Que nada. lapidar essa joia que você tem e com certeza aí aos 15 anos estaremos lá. Massa. Valtinho, eu vou só dar um alô aqui de novo a galera, fazer o convite para vocês entrarem lá no YouTube, tá? A gente vai encerrar aqui pelo Instagram e aí eu espero vocês lá, mandem suas perguntas, compartilhem. Os links estão nos stories aí, é só clicar no link, já cai direto lá na live, tá? Não se assuste, a live tá dentro de um canal que é o Pegando Baba, foi porque deu um probleminha técnico aqui na conta do Projeto 15, e aí, para a gente aproveitar e fazer a live, a gente acabou colocando nesse canal de um outro projeto que eu tenho aqui, certo? Então, eu e o Valtinho, a gente vai encerrar aqui no Instagram, mas convidamos você, o papo vai ser bacana, e mandem pergunta lá e participem, beleza? Vamos começar daqui. Pronto, Valtinho, a gente está agora só no YouTube, mas você pensou que eu ia começar direto falando de assuntos? Não, eu vou ter que recapitular um pouquinho sua história, sua jornada. Atenção, galera do Tereza, atenção, galera da Católica, atenção, enfim. A turma do futebol. Turma do futebol, exatamente. A gente vai bater nele lá. Valtinho, fala um pouquinho assim vamos falar de sua infância, assim, até chegar ali na escolha da parte acadêmica, né? Mas você eu comecei falando assim que você era caracterizado, você tinha essa representação da parte esportiva lá no Thérèse Lisieux, principalmente essa parte de gincana, das atividades. Então, ali você já percebeu que você tinha um viés para a linha da atividade e conta um pouquinho assim desse seu início aí de sua jornada. Aí vai ficar longa, mas vamos lá, vou tentar resumir, né? Nunca fui um bom aluno de sala de aula, de nota, sempre dando muito trabalho nesse quesito. Uma turma de amigos na 8ª série, se eu não estiver enganado, ele me elegeu líder de sala, de sacanagem, na verdade. E só que dentro dessa sacanagem eu incorporei a liderança. E aí eu assumi, até porque eu tinha um bom relacionamento com todos os diferentes grupos que toda a sala de aula tem. E ali fui líder de sala, então já apresentava os colegas. E aí teve um período, nós participávamos de uma gincana, ainda quando o Integral estava dentro do Thérèse Lisieux. Sim. E aí houve aquela ruptura, o Integral botou a sua sede própria, e ali o Thérèse Lisieux seguiu com a sua gincana, e ali foi quando eu montei uma equipe e tal. Mas hoje, olhando o tempo, você ali com 15 anos, 16 anos, você comandando que eu digo assim, liderando 300, 400 pessoas. Então, realmente, muito do que eu trago da docência vem daquela experiência ali. Com relação ao Thérèse Lisieux, sempre foi um colégio que incentivou muito a parte esportiva, então nós temos muitos colegas da educação física que são teresianos. Era muito forte o esporte no Thérèse Lisieux, então a educação física, muitos colegas, bons profissionais, treinadores de futebol, donos de academia, empresários, professores, personal, tem muita gente boa que saiu do Thérèse Lisieux na educação física. Eu escolhi fazer educação física, eu tinha relação com esporte, com futsal, pratiquei capoeira há muito tempo, e enfim, eu tinha uma relação muito próxima com o esporte. Mas ainda assim entrei no curso, meio ali sem querer muita coisa, mas teve um ponto na minha formação, que foi quando eu cursei a disciplina Fisiologia do Exercício. Ali realmente foi a virada de chave dentro da minha formação. A partir daquele momento eu me identifiquei muito com aquele conteúdo. E isso ali, na Católica? Isso na Católica. Na Católica, né? Mais precisamente eu entrei em 93, deve ter sido um 4º semestre, mais ou menos. Então ali foi que houve a virada de chave. Ali foi quando eu falei assim, eu quero ser professor. Legal. E aí foi monitoria, aí fui para São Paulo, enfim, aí que começa, mas dali em diante, tudo que eu não estudei na escola, eu guardei o crédito para estudar ali, enquanto já nem no início do curso na universidade, mas do meio para frente. Aí fui a São Paulo, fiz uma especialização, e dali em diante eu já volto praticamente em 99, com 1 ano de formado, já
estava auxiliando um professor dando aula na Católica. E depois veio todo um processo, Legal. o concurso da UNEB em 2002, aí era FTC, Unijorge, Unime, um crescimento, uma expansão muito grande das universidades particulares, faculdades particulares, e ali seguiu a Mas docência. e em que momento entra o futebol? O Walter tem um reconhecimento no meio do futebol baiano e brasileiro, né? Teve experiência internacional, mas em que momento você acaba migrando para a parte do futebol assim? Então, isso também é bem interessante, porque eu, na universidade, eu não olhava para o futebol, eu não era pessoa que vislumbrava trabalhar com futebol. E eu sempre fui influenciado positivamente por um professor, José Galdino, e o professor Raimundo Espanha. Nesse quesito de saúde, principalmente o professor José Galdino, sempre nos mostrando a relação do exercício com a saúde. Então eu visualizava que era um mercado, que era algo que iria crescer, como está crescendo, já deveria ter crescido mais, mas é algo que ainda tem muito a crescer, que é essa relação do exercício com a saúde, prevenção e tratamento de doenças. Mas esse era o meu foco ali, no meu processo de formação. No último semestre, o professor Espanha ministrou uma aula para alguns médicos aqui em Salvador no curso de Medicina Esportiva, e um desses médicos, era o diretor médico do Vitória na época, e pediu a ele uma indicação de um nome para assumir a fisiologia do Esporte Clube Vitória. Eu estava praticamente me formando ainda e ele fez a indicação. Isso é interessante falar porque Sim. Eu fui parar no futebol por mérito da minha trajetória enquanto acadêmico. Essa ligação eu gosto sempre de falar em sala de aula para os meus alunos também. Só que aí eu entrei no futebol no final de 97, só que nesse mesmo momento eu estava fazendo a prova da pós-graduação em São Paulo e eu passei. Aí eu fiquei janeiro e fevereiro de 98 no Vitória, com um bom salário, já como fisiologista, recém-formado, mas o meu foco não estava ali. Aí eu pedi demissão e aí fui estudar um ano em São Paulo. Essa história é bem interessante porque eu comecei a namorar com a minha esposa, minha atual não, porque eu só tenho uma, né? Minha esposa. E ela veio em dezembro desse mesmo ano, ela veio conhecer a família, veio conhecer Salvador, e aí por acaso, nada é por acaso, mas aí eu entrei na Praia do Forte com ela, e aí estacionei o carro para parar num daquele barzinho lá famoso, para apresentar o bolinho de peixe e tal, aquela história, e o carro do lado era o diretor médico do Vitória, novamente. Ele Legal. olhou para mim, você está de volta? Eu falei, não, eu estou de volta em março. Ele falou, pois quando você voltar, o seu emprego está lá de novo. Então é interessante porque o que eu achei que poderia ter jogado pro ar, ter perdido, eu voltei em 99 e ali em 99 eu empolgado com todas as novidades que eu tinha visto em São Paulo. O Vitória fez um bom investimento na estrutura de fisiologia, comprou equipamentos caros, me deu condições de trabalho ali em 99, com 23 para 24 anos, bem empolgado com muitas coisas e coincidentemente nesse ano o Vitória fez uma das melhores campanhas, né? Foi até a semifinal do Campeonato Brasileiro, em 3 jogos contra o Atlético Mineiro e a gente saiu na semifinal, então fomos 4º colocados no Brasileiro. Então, isso foi legal, aí foi 99, 2000, 2001, e aí eu sempre com um foco no exercício e saúde, e aí aqueles problemas que vão acontecendo no futebol, aí mais uma vez em 2001 eu pedi minha demissão. Aí foi quando eu abri inicialmente o que hoje é a VEA Treine, na época chamava Cardio Treine. Então essa é a minha história, assim que eu fui parar no futebol e foi uma passagem rápida aí. Em 2009, aí eu já estava dando aula, tinha passado no concurso, já tinha feito mestrado. Aí em 2009 eu recebo um convite novamente. Aí praticamente ali de 2009, 2016. Em 2001, quando eu saí do Vitória, Toninho Cerezo, que era o treinador desse time de 99, me levou para o Japão. Ele estava no Kashima antes, então tive essa passagem também logo na saída do Vitória. Logo depois veio... Chapecoense? Bem depois. Em 2001, naquela época, foi quando teve o ataque às Torres Gêmeas, né? Então isso dificultou bastante. Eu ia ficar mais tempo, acabei ficando menos tempo. Mas eu segui minha vida com outros propósitos, com outros objetivos. E aí em 2009 eu volto, aí fico até 2016, quando eu vou para Chapecoense ali naquele projeto de reconstrução após o acidente, 2017. Coincidentemente, volto para o Vitória depois do projeto e aí fiquei até janeiro de 2019. Era Mancini, né? Na Chapecoense, fui a convite de Mancini, que ele tinha sido convidado para ser o responsável, o treinador. Massa. E aí eu fiz parte dessa comissão que ele indicou para trabalhar lá na Chapecoense. Legal. Então, respondendo a sua pergunta, o futebol caiu na minha vida por acaso.
mas foi um acaso, mas muito importante, e eu acabei dividindo toda a minha atuação profissional de professor nesses dois extremos. Então, tudo que tem relação com o esporte de rendimento, eu gosto, eu tenho interesse, eu gosto de conversar, e no oposto, no lado oposto, nós temos exercício e saúde, que não é bem oposto, porque a fisiologia do exercício ela é responsável aí por explicar muitas das coisas nessas duas áreas. Não é à toa, né, que Breninho também está no meio do esporte. Puxou, Isso. puxou o pai. Assim, são essas surpresas da vida, né? Porque ele estava fazendo psicologia 2 anos e um dia, por livre e espontânea vontade, não sei se... ele disse, não, vou fazer educação física. Eu e a mãe dele conversamos com ele, eu falei, você sabe o que está escolhendo, porque você viveu com dois profissionais de educação física em casa. Então, é uma decisão... Talvez é isso, é o espelho. Isso deixa a gente, sim... Eu tenho muito orgulho na minha profissão, tenho muito orgulho do que construí na minha profissão, do que faço na minha profissão. Então, não teria razão para um filho escolher educação física e, em algum momento, pelo contrário, eu acredito muito na minha profissão. E a filha também, agora, resolveu fazer nutrição, então está ali próximo. A gente tem boas conversas em casa sobre isso. E aí, coincidentemente não, né? Por ironia do destino, eu faço uma história toda no futebol aqui no Vitória e o meu filho hoje faz o estágio dele na área de fisiologia no Esporte Clube Bahia. Que é excelente, um momento fantástico que o Esporte Clube Bahia está vivendo de mudança, de estrutura. Sem ele dúvida. Jovem, torço para que o projeto dê certo e que ele possa também seguir aí dentro do propósito dele. Sem dúvida, Valtinho. Essa questão, assim, eu falei, comecei a minha fala lembrando desse reencontro da gente em 2019, né? Então, só para fazer um overview aqui, um panorama, para quem está chegando agora, né? Walter é contemporâneo de Thérèse Lisieux. A gente realizou uma festa em 2019 de reencontro de ex-alunos. Foi uma festa muito bacana, que a gente reuniu quase 100 ex-alunos, professores, coordenadores, enfim, foi um reencontro único, assim. E a gente procurando pessoas especiais, né, que tem aquele papel mobilizador, enfim, de grupo, que ainda tem esses grupos de escolas. Walter foi o nome que foi mais citado entre os teresianos, né? Então, eu lembro que a gente foi gravar um depoimento seu na Católica, exatamente, ali no estacionamento da Católica. E aí, dali, a gente começou a se conectar, né? Você ajudando, dando dica, pô, isso aqui vai funcionar e tal. E dali já surgiu uma afinidade muito bacana, de respeito, de admiração. Fui conhecendo um pouquinho de seu trabalho, de sua carreira. Como eu disse, eu tinha vagamente a lembrança de corredor, sua persona, sua característica é muito clara para mim, que vivi minha vida toda no Teresa, da prontidão até o 3º ano. Então, nos corredores a gente acabava se batendo. E depois do encontro, a gente começou a manter mais contato e, infelizmente ou felizmente, dentro dessa situação que eu me encontro, eu lembro que eu vi sua rede social, ainda sem saber do diagnóstico, conheci o seu trabalho ali e lembro claramente de um dos posts que diziam exercícios especializados para doenças crônicas, e aí tinha uma lista de doenças crônicas, dentre elas o Parkinson, né? Parkinson, diabetes, hipertensão, pós-Covid, enfim, tinha algumas. E quando eu fui diagnosticado, não me veio na cabeça outro caminho a conversar. Eu lembro no dia que eu estava sentado lá, chorando, eu chorei, fui falar com você, pedindo ajuda, porque o que eu tive de relato, né? Na verdade, eu visitei 5, 6 neuros atrás de respostas e todos acabaram divergindo, ou do que eu tinha, ou do tratamento que era, com o medicamento A, B ou C, D, enfim. Mas todos falaram apenas uma coisa em comum, que é a atividade física como fundamental para se beneficiar e não progredir, travar essa doença que é tão difícil.
Então, quando se falou da atividade física como uma das possibilidades para talvez segurar um pouco mais essa doença, me vem na cabeça um pouco do meu perfil. Eu era um praticante de final de semana, um babeiro, peladeiro, né? Meus amigos podem comprovar. Você sabe. Então, fazia atividades, gostava de atividades esporádicas. Então, vamos bater um tênis, vamos jogar um vôlei, vamos jogar um frescobol, vamos jogar... Enfim, sempre estava ativo, mas não era com frequência, não era com rotina, nunca gostei de academia, certo? Eu sempre era mais da parte de cardio mesmo. Enfim, e aí naquele momento tem um baque da obrigatoriedade de se fazer uma atividade física. E eu falei, pô, será que eu vou me sair bem e tal? E começa as dúvidas ali, né? Então, aí eu passo a bola para você agora e trazendo essa pergunta, a relação e a importância da atividade física, dentro de minhas pesquisas também, alguns estudos comprovados, né, o benefício da atividade física para os pacientes de Parkinson, né? Então, qual a importância dessa relação? Que tipo de benefício? A gente vai destrinchar mais aqui, mas eu fiz questão de falar um pouquinho assim desse primeiro momento, que foi muito importante para mim, e trago também uma resposta assim da segurança que foi quando você está fazendo o quê? Com quem? Com o Walter, porra, você está com o melhor cara, o cara entende, o cara é bom. E aí, isso, o zelo, o cuidado que você teve, me tranquilizou e me deu esse gás para querer continuar. Talvez com algumas coisas que eu talvez não goste de atividade física, a musculação e tal, e dentro do que você me propôs, hoje eu levanto com vontade de fazer, não só por conta da necessidade, mas estou criando um hábito que talvez é daqui para frente, não só por conta do Parkinson. Então, falei um pouquinho. Vamos lá. Começa uma história interessante, porque dentro quando a gente fala grupos especiais dentro da graduação, grupos específicos, que seriam as diferentes condições clínicas, o Parkinson surgiu na época da Cardiotraining. Dr. Jomar, que hoje se encontra em Dubai, um médico do esporte, ele sempre fazia indicações, né, de pessoas para se exercitar lá com a gente. E aí, um dia ele encaminhou uma pessoa com Parkinson. Aí até então, eu não tinha estudo, eu não tinha vivenciado nenhum programa, nada específico. Aí eu falei, não esqueço o nome dele, um senhor. Eu fui muito sincero para ele, olhei para ele e fiz, olha, eu não sei nada de Parkinson. Mas, se o senhor tiver disposto a me dar uns dias, e olha, numa época sem internet, aí ficamos conversando, ele fez sem problema. Ele foi em casa e voltou, ele tinha livros sobre Parkinson. Sim. E ele foi levar para mim os livros de Parkinson. Legal. E aí nós iniciamos um processo de exercício com ele, bem legal, bem interessante. Ali foi a possibilidade de aprender, tanto teoricamente quanto na prática. Só que tem uma grande diferença entre aquele momento e hoje com você, o seu momento. Primeiro pela diferença de idade, pela surpresa de uma pessoa jovem ter o diagnóstico de Parkinson. O que de alguma forma vem acontecendo aí, são outras discussões desses porquês, mas o número é crescente, né? A epidemiologia tem que se debruçar um pouco nisso para tentar identificar os possíveis fatores. Mas uma pessoa já um pouco mais, com pouco movimento, limitação de amplitude, espasticidade, resistência, então você vai trabalhar muito em cima daquele sintoma que está apresentando, da melhora da marcha, diminuir a marcha congelada, melhorar a aptidão cardiorrespiratória, porque acaba sendo um fator de proteção contra outras doenças também, independente do Parkinson. A gente não tem que olhar para pessoas só
pelo Parkinson. Mas era cada sessão voltada para corrigir aquele problema que existia ali, que se manifestava. Mas, de repente, eu me deparo com você sem nenhuma limitação, sem nenhum tipo de limitação funcional. O tremor, característico, Sim. mas, fora isso, nenhum outro tipo de limitação de marcha, de coordenação, de movimento. E ainda com a descrição sua, eu jogo bola. E aí você me faz aquela pergunta, e aí? Continuo jogando bola? Porra, eu estou acostumado com o modelo de estudar Parkinson de pessoas que, quando diagnosticada ou naquele momento que chegam pra gente, já não estavam mais nem pensando em baba e não jogavam mais bola. Então, pô, baba. E aí? Será que tem um artigo que diga assim, o efeito do baba sobre o Parkinson? Possivelmente não tem. Mas aí foi quando eu falei para você, eu vou dar uma estudada nos artigos. Não lembro. Porque eu entendi que seria uma atividade intensa. Aí a primeira resposta que eu tinha que ter é, uma pessoa que tem Parkinson pode fazer exercício intenso? Era a primeira resposta que eu tinha que encontrar. E aí, para achar essa resposta, eu começo a achar um monte de artigo pesquisando o que a gente chama de treinamento intervalado de alta intensidade, que é o HIIT. Porra, se o cara pode fazer HIIT com essa característica, o baba ele vai tirar de letra. Então, Luiz, segue seu baba. Continue seu baba. Eu lembro, e essa foi uma das minhas principais preocupações, velho. O baba, para mim, ele não é só uma atividade que me faz bem fisicamente, mas mentalmente. Aquele ambiente ali, se eu ouvisse de você que, porra, ó, segura a onda, tal, não é muito para você, aquilo ali ia ser uma facada. Eu tava naquele primeiro momento, foi um primeiro momento de baque, que a gente está cabisbaixo, que a gente está com medo, que a gente está... Enfim, a gente está se escondendo. Naquele momento eu me escondia, eu ficava com a mão, corria. Lembro muito enfim, bem. A possibilidade de ouvir que com 40 anos recém-completados, eu poderia deixar de fazer coisas que eu tinha no meu dia a dia e que me davam muito prazer. O pessoal do Baba ia agradecer, né? Jamais. Artilheiro do ano passado e tô na frente desse ano, só para constar. E tá dando muita briga isso daí, viu, lá no Mas Baba. um parêntese, então. Olhe para a câmera e diga assim, que hoje você joga melhor com o Parkinson. Tá aqui nas minhas lembranças. Uma coisa que eu falo, só para dar uma ressalva assim, mas é fato. E isso o pessoal do próprio Baba comprova assim. Minha parte de cardio, os caras lá com um babinho meio tá andando e eu tô ainda correndo e tal. A galera, pô, você tá correndo pra caralho e tal. E é fruto muito do trabalho específico. Mas o cardio é fácil explicar. Eu quero saber das habilidades. A habilidade continua. Melhorou, piorou? Sem dúvida. Muito gol bonito, rolando. Porque explicar o cardio é fácil. A doença, ela afeta muito o componente neuromotor. Então, o que se espera é, na verdade, uma diminuição dessas competências neuromotoras de coordenação, agilidade. Não, voleio ainda, puxando, dando bike, isso tudo aí. Os caras, você tá de migué. Pensei que a conversa era séria. Tá vendo você? Tá vendo, então, eu tô conversando vocês sério, estão aí, por favor, a galera do Baba, a confraria lá de Estalamares, dê seu alô aí. Tô conversando sério aqui, a gente veio pra um podcast de coisa séria, o cara tá brincando. Rapaz, gaiato com uma zorra. Mas é isso, Luiz. A primeira resposta era essa. E ali foi quando eu até, aquele spoilerzinho que eu coloquei ontem, ali foi que eu comecei a ler, e ontem ainda dei uma revisada, exercício intenso tem promovido uma atenuação às questões neuromotoras. A gente não tem muitas evidências ainda sobre atenuação de outros aspectos relacionados ao exercício. Acreditamos que sim, mas não temos evidências sobre aspectos mais cognitivos, etc. Mas sobre os aspectos característicos do Parkinson, do ponto de vista neuromotor, eu posso te afirmar aqui claramente que os exercícios mais intensos eles vão promover mais benefícios. E posso um pouco à frente explicar um pouquinho fisiologicamente. Porém, é importante a gente ressaltar, e eu uso sempre essa frase em sala de aula dizendo, vai fazer mais intenso quem quer e quem pode. Eu ia indagar isso agora.
você está falando uma coisa direcionada a uma pessoa de 40 anos que tem um hábito de esportes, mas a gente sabe que a maioria são pessoas que são acometidas após os 60 anos, né? Então vamos ver se a nossa turma da Via Treine está presente aí, acompanhando, Vamos ver. para ver se alguém vai postar, independente da idade, uma descrição de que nós temos como característica explorar o potencial de cada pessoa dentro do que ela tem a oferecer. Então a gente não pode falar em intenso sobre uma ótica absoluta do que é É o intenso. intenso para a realidade De cada pessoa. Perfeito. É você explorar o que essa pessoa tem de reserva de potencial, sem medo, primeiro, de que isso possa prejudicar. Essa é a grande questão. Às vezes as pessoas ficam com receio de progredir. Quando eu digo carga, intensidade, velocidade da caminhada, exercícios mais complexos do ponto de vista neuromotor, mais desafiador em equilíbrio, em estabilização. Você conhece alguns alunos que estão lá com a gente Sim. na VA e tem alunos de 80 anos, alunos de 68 anos, Alunos de 9 anos. alunos de 9 anos. Então, é assim, é acreditar. Nós vivemos hoje, Luiz, essa é uma mensagem geral para todas as condições de que o exercício físico possa beneficiar. Nós vivemos a era dos exercícios intensos. Eles são seguros, tem que respeitar, mas se eu consigo explorar o seu intenso, o que você tem de reserva para intenso, com responsabilidade, eu beneficio mais você. Então, eu jamais vou abrir mão de promover um benefício maior, sabendo que eu posso promover um benefício maior, abrindo mão de explorar um pouco essa potencialidade que cada pessoa tem. Às vezes não sabe que tem e redescobre que tem. E isso faz um bem para a autoestima da pessoa que você não tem ideia. Você chegar para uma pessoa que já achou que já estava definido que ela não poderia nunca mais correr na vida dela, independente da idade, pessoas acima de 60 anos, que hoje ali correm ali na esteira, fazem o seu trote. Então, você resgatar isso é um resgate muito grande na pessoa. Tem todo um processo para se fazer, um controle de pressão, um controle de frequência cardíaca, de percepção de esforço, de dores, de queixas. Mas esse é o desafio profissional, desafio no sentido de se envolver e fazer, entendeu? É isso. Você falou desse primeiro start aí, né, que você teve com aquele case do rapaz que tinha Parkinson e você pediu um tempo. Não sei se você sabe como ele está, a realidade, ou se ele ainda está lá na VA, até para ter um feedback, né? Não, assim. isso aí era cardio training. Ainda era cardio. Isso datava de mais ou menos ou 2001 ou 2002. Espero que... Ele tinha quantos anos? Ele já era por volta dos 70 anos. Tá. Então, não tenho esse resgate dessa informação. Mas o tempo que ele esteve lá, a descrição é sempre muito positiva. E vou te dizer ainda, talvez até mais positiva do que a sua, porque você ainda não consegue perceber tanto, porque você ainda não tem as manifestações. Sobre até essas manifestações, não sei se você lembra de alguns casos, né? A gente que é acometido com essa doença, a gente mergulha em informações e a gente acaba vendo alguns relatos. Que é um grande perigo também. É um perigo, mas não tem como a gente não querer forçar as coisas e tal. E além do tremor, assim, que é um dos fatores que mais me acometem, enfim. Mas eu lembro que eu tinha vou chamar de habilidade só para você... A habilidade de correr. Eu gostava de correr um pouquinho, não com frequência, não como atividade física, mas esporadicamente ia e sempre consegui correr relativamente legal. E eu lembro de uma parte no treino lá que a perna começava a falhar. Eu chegando a 2 quilômetros, quando era contínuo, quando eu fazia o treino, aquele de HIIT e tal, do speed, parando 1 minuto e tal, ela não acusava tanto. Mas quando era um treino contínuo na esteira, quando eu batia 2 quilômetros, a perna, eu parecia que tinha que pegar a perna e ficar fazendo força para ir, parecendo que ela não estava respondendo, sabe? Aí você até questionava que tipo de dor, você perguntando, eu tentando trazer, porque era uma coisa nova.
E a gente acaba associando meio que tudo a possibilidade de ser um sintoma do Parkinson. Porque eu li algumas pessoas falando desse sintoma, como a parte do ombro veio, em alguns relatos eu vi pessoas que têm a doença dizendo que não conseguiam levantar o braço, e aí, a partir do momento que eu travou aqui, eu falei, puta que pariu, mais um sintoma já chegou. E a gente falou, calma, tá, e você sempre com aquela preocupação, calma, vamos ver e tal, e trazendo à tona. E aí vem um outro questionamento. Então, a partir do momento que a gente sabe da necessidade da atividade física, para que ela tem que andar lado a lado com a gente, de forma intensa, frequente, diária, e você está pegando um cara que está quarentão, que não tinha esse hábito, então meu corpo não era predisposto já à parte de treino. E aí começa dor no joelho, dor no ombro. E aí eu falei, minha cabeça já volta, eu falei, rapaz, eu preciso do meu corpo para me dar atividade. Para fazer a corrida eu preciso, mas o joelho já não está dando. Então aí já não é, aí eu já fico assim, porra. E agora não é só o Parkinson, são outras coisas que vão surgindo e que vão prejudicar o meu andamento da minha atividade física. E, pô, já fico assim, naquele receio, né? E atualmente o ombro, você sabe que deu um probleminha e tal, e a gente está focando nele. Então, beach tennis, que era uma atividade que eu estava fazendo com bastante frequência, mobilidade. Eu não tenho tanto, ou quase nada de travamento ainda, de lentidão de movimento e tal. O remédio responde bem e graças a Deus. Enfim, isso eu fiquei preocupado. Eu falei, porra, eu tenho que não só cuidar para seguir com a atividade, mas eu tenho que cuidar do meu corpo para eu continuar seguindo fazer as atividades. Então, eu entendi agora. Então, as coisas aí legais para a gente comentar. Primeiro, eu tenho um estúdio onde você destaca as possíveis doenças às quais nós estamos nos propondo a acompanhar. Beleza. É muito fácil, várias dessas doenças, você prescrever o exercício, controlar o exercício. O maior desafio hoje, independente da hipertensão, da cardiopatia, do diabetes, independente, o maior desafio hoje são os ajustes em cima de problemas ortopédicos que todas essas pessoas que têm também essas outras doenças que foram citadas têm. Exatamente. Então, você conhece a rotina. Então, você começou com a queixa nos adutores. Vamos lá, resolvemos os adutores. Aí, daqui a pouco, você... Estou com a dor no joelho. Aí, tira o foco, vamos para o joelho. Aí, mais recente, com o beach tennis, uma dor no ombro. Vamos para o ombro. Então, a gente está sempre ali, além de treinar você pensando no Parkinson, a gente está solucionando os problemas ortopédicos. Pois é. Muita coisa. O seu caso, ele vai servir para muita gente, porque eu sei que você poderia estar somatizando de que aquela questão da perna era associada a um sintoma de Parkinson, e pode vir a ser. Mas naquele momento, tinham vários outros indícios fisiológicos que me mostravam que o que estava acontecendo com você, com todo respeito, uma péssima biomecânica de corrida. Ainda seguindo um péssimo tênis que você usava, até Malu te dá um tênis de presente. Ganhei um tênis muito bom, já melhorou, já bati meu tempo, reloginho novo. Viu que o joelho parou de doer? Foi mesmo. Então, tem uma corrida diferente biomecanicamente, um tênis que não era adequado, querendo realizar um esforço físico supramáximo que ele não estava preparado para fazer, que não fazia com regularidade, porque a corrida um pouco resistente para manter. Então, eu falava, cara, eu só posso dizer que isso aí é uma coisa do Parkinson, depois que eu neutralizar todas essas outras variáveis, aí se elas permanecerem, se a gente ajustar, que a gente fez o dosagem de lactato, se a gente ajustar algumas coisas aqui, eu analisar que realmente persiste, pode ser. Mas o interessante que eu disse que vai servir para muita gente é porque o seu joelho doía, tem diagnóstico ortopédico, tem alteração estrutural. Sim. Hoje nós sabemos. O seu ombro dói, tem diagnóstico ortopédico. Perfeito. Muito claro, né? Que diga-se de passagem, para quem tem 40 anos, tem muita coisa aí. Rapaz. Mas, velho... Malu, pelo Parkinson, seu pai vai dançar bem a valsa, mas o ombro pode estar meio duro, o joelho vai estar mancando.
Mas aí não é pelo Parkinson, não. É que essas estruturas dele aí, rapaz, tem uns 60 anos aí. Sim, Viu? meu corpo é de 60 anos. Então, você, assim... E é isso que a gente acaba fazendo lá. O aluno surge com a dor no ombro, então a gente foca, permanece com o programa de exercício, mas faz alguns exercícios mais específicos para o ombro. Por isso que não é uma situação claramente de reabilitação no sentido... Eu não estou olhando o seu ombro, eu não estou olhando o seu joelho, eu estou olhando o Luiz enquanto Sim. a pessoa, estou olhando você como uma pessoa que tem que fazer exercício para o Parkinson e tem o desafio de ajustar o exercício, o ângulo, a carga, para que você consiga fazer o exercício do ponto de vista sem limitação ou com menos dores, etc. É isso, esse é o desafio. E isso, digo para você com toda certeza hoje, a minha rotina de sentar para elaborar o treino dos alunos, o mais desafiador hoje, em cima da grande maioria, são as questões ortopédicas. Porque ela não segue uma regra única. Pô, você tem uma questão ali no joelho. Pô, você faz todos os exercícios, só tem um ângulo de passagem do seu joelho que te incomoda. Então, eu pego uma outra ressonância de uma outra pessoa que tem a mesma coisa só no joelho, ela tem muito mais restrições e vice-versa. Sim. Então, não tem uma regra para dizer assim, quem tem hérnia de disco pode isso, não pode aquilo. Se fosse isso, era fácil. Agora, muito você tem que colocar, experimentar, funciona para um, não funciona para outro, esse ângulo dói para um, com a mesma doença as pessoas, do ponto de vista ortopédico. Isso é que é desafiador. Então, dá muito mais trabalho do que estabelecer uma zona de frequência cardíaca, estabelecer velocidade na esteira. Isso, teoricamente, é mais fácil. Mas as questões ortopédicas são bem desafiadoras também. Dentro desses estudos, Walter, o que eu ouvi assim é que não tem uma atividade específica, né? Então, a gente fala do futebol, então a gente fala do beach tênis, se fala do ping-pong, se fala de um boxe, se fala da natação, se fala do remo. Isso eu estou falando de pessoas que eu pesquisei, que eu tive acesso, e que usaram dessas atividades como forma de ser apoio à sua rotina, né? Mas lá a gente faz um trabalho específico e que eu, dentro também desse range de coisas que eu pesquisei, aqueles trabalhos de equilíbrio, de coordenação, de estímulo mental, de reflexo, aquilo ali eu acho que também deve ter uma importância muito grande para um futuro prévio, né? Então, fala um pouquinho assim dessas multipossibilidades de atividades e terminando nesse estilo de trabalho que é o que a gente acaba fazendo lá, que você utiliza de uma maneira bem eclética, inclusive, variando, colocando de maneiras lúdicas, enfim, trazendo uma coisa motivadora, assim, sem ser uma coisa engessada, que para mim é péssimo, saca? Bom, primeiro, reafirmar o que você disse com relação... Você tem a sua prescrição medicamentosa de difícil ajuste, de dose desafiadora, de escolha de substância. Isso é bem desafiador pelo que você relata na sua conversa com os médicos, dos prós e dos contras de aumentar, de diminuir, de mudar. Isso já é bastante desafiador. Mas dentro desse contexto medicamentoso, a prescrição universal é o exercício. Perfeito. Tem um artigo que fala também de prescrição universal para a doença de Parkinson é o exercício. Poderia começar respondendo para você dizer assim, primeiro, o meu corpo não sabe se eu estou andando, nadando, voando, pedalando. No primeiro momento, o que vai beneficiar é exatamente esse estresse fisiológico que a gente vai submeter. E aí pode ser das mais variadas possibilidades, envolvendo os diferentes esportes. Isso é um efeito mais metabólico sistêmico, que resulta hoje, um grande benefício, o que nos gera mais expectativa de atenuar essa perda neuronal dos neurônios responsáveis pela dopamina, o que nos leva a acreditar um grande efeito, independente da parte neuromotora que eu vou te responder, que você perguntou, mas é exatamente preservar esses neurônios. Esses neurônios eles estão morrendo muito, ou podem estar mais acelerados a sua morte, porque é isso que caracteriza, quando nós temos um estado pró-inflamatório no nosso organismo. E, naturalmente,
o estilo de vida sedentário, inatividade física, outros fatores de risco levam a obesidade, sobrepeso, levam o nosso organismo a um estado pró-inflamatório. E o exercício hoje é o grande agente anti-inflamatório. E o que os artigos de Parkinson estão sinalizando para a gente é que os exercícios mais intensos, eles promovem mais efeitos anti-inflamatórios. Então, essa é a primeira questão, e aí a primeira parte da resposta é dizer para você assim, independente da forma do exercício, se você garantir exercícios metabolicamente intensos, sejam ele através de exercício resistido, sejam ele através de remar, pedalar, jogar futebol, garantindo, e volto a dizer, os exercícios leve e moderado já estavam promovendo melhorias, mas está muito claro na literatura que existe uma atenuação sobre esses prejuízos neuromotores maiores nos grupos que fizeram exercícios mais intensos. Então, isso depende da forma. Sim. O que você traz na segunda parte da pergunta, eu diria para você, Luiz, que não é um particular, eu não estou fazendo essa proposta para você que tem doença de Parkinson. Hoje, a linha dos exercícios visam funcionalidade e que, independente de ter ou não doença de Parkinson, todas as pessoas deveriam experimentar exercícios como o que você descreveu. Os exercícios de estabilização e equilíbrio vão proteger bastante a articulação, evitar quedas. E aí tem exercícios, como você está trazendo, que são mais neuromotores, são mais cognitivos. E isso deveria ser estimulado a todas as pessoas. E aí, vamos lá. Mesmo que sistemicamente, por exemplo, exercícios de musculação, ele vai promover o mesmo efeito que eu descrevi anteriormente sobre o efeito anti-inflamatório, vai beneficiar o Parkinson, ok. Só que ele não vai garantir a funcionalidade para movimentos da vida mais fundamentais, que são o que nós chamamos de sentar, levantar, agachar, subir, descer, pular, saltar. E então, esse modelo de exercício da VA não é um modelo da VA, é um modelo que o mundo hoje está dizendo para as pessoas assim, olha, invista mais em exercícios que garantam a você funcionalidade. E aí a gente vai ter que revisitar muitos modelos de exercícios, porque nem todos os exercícios garantem essa funcionalidade. Agora dá mais trabalho. Se você me der, com todo respeito, mas se você me der aparelhos para colocar as pessoas, é muito mais fácil você prescrever do que você pegar as pessoas e colocar em situação de desequilíbrio, equilíbrio, em trabalhar mesmo superior ou inferior ao mesmo tempo. Então tem algo aí que requer do profissional um acompanhamento de perto, uma orientação. Então, não dá para fazer sozinho, digamos assim. Mas volto a dizer, alguma coisa eu direciono para você, tentando manter esse estímulo, um pouquinho como prioritário, mas o que eu estou propondo para você é o que eu acredito hoje que deve ser estimulado e proposto a todas as pessoas. Além do Parkinson, Walter, que outra doença crônica você acaba tendo com mais frequência lá na VA? E esse trabalho também surte um efeito tão comprovado quanto é para o Parkinson? Teve até a parte do Covid, que eu vi que é a parte de reabilitação. Veja bem, exercício é exercício. Então, exercício vai ser exercício em qualquer lugar. Colocar as pessoas em exercício não é difícil. A gente tem muitas possibilidades de fazer isso. Hoje, o que as pessoas vão buscar na VA, obviamente, é o exercício, mas eu diria para você que hoje é muito mais um diálogo de um profissional de saúde interessante, que nós temos um perfil de muitos médicos, alunos da VA. Então, a gente acaba, obviamente, com eles, tendo uma conversa um pouco mais técnica, mas essa é uma característica. O que eu estou querendo dizer para você? Eu posso dizer para você aqui que tem praticamente todas as doenças, pessoas que têm várias doenças na VA.
mas cada uma tem uma particularidade. E a minha interação com cada uma se dá de uma forma diferente. Perfeito. É difícil explicar isso, mas é como se eu estivesse acompanhando um pouco da saúde de cada pessoa e tentando perceber, dentro do contexto da saúde dela, algo que está errado que pode ser melhorado. Por exemplo, responder a sua pergunta, várias pessoas hipertensas. Tem pessoas hipertensas lá que desde o dia que chegaram até hoje, com relação à pressão dela, não tive nenhuma observação. Toma um remédio, não toma, está controlado e tal. Tem outras que você vai construindo a cada semana. Olha, alguma coisa mudou. Sim. Hoje a senhora não vai poder treinar porque chegou com a pressão muito baixa. Consulte o seu médico. Algo está errado. Consultou o médico, foi no outro. Aí voltou, conversei com o médico. Não, mas eu não tenho mais o que fazer, não tenho o que mexer. A pressão continua baixa, a pessoa ficando tonta. E a gente dizendo, rapaz, aí você vai ali, ó, com um jeito... E aí vem depois, não, eu fui no outro e ele ajustou minha medicação e agora... Então você tem uma experiência que permite esse diálogo com quem tem diabetes. E aí, deixa eu ver aqui como é que está a sua hemoglobina glicada. A pessoa já olha para você assim, porque eu não sou médico, as pessoas acham que perguntar sobre hemoglobina glicada é só para médico. E aí você consegue abrir um diálogo que às vezes ela nem consegue ter, ou alguém que chegue para ela assim... Sabe por que está alta? O senhor sabe o que é resistência à insulina? O senhor sabe o que é resistência à insulina? Não, pega um papel assim, a mania de professor, desenho, explico. Pô, interessante. Então, porque a pessoa tem que ser empoderada do que ela tem. Então, eu diria hoje, Luiz, que tem cardiopatas, tem hipertensos, tem diabéticos, acho que pessoas com asma. Acho que eu tenho de tudo ali que eu coloquei, hoje eu tenho. Mas voltar para o chão da fábrica, sair só do ambiente acadêmico, ou muitos anos trabalhando com futebol, voltar para essa área de saúde, esse 1 ano e meio de VA, quando você monta um negócio, que eu tive há 20 anos atrás, ele tem uma característica diferente. Nunca você vai conseguir fazer do mesmo jeito e você vai aprender com o processo. Então, hoje eu já consigo olhar assim, entender assim, o que as pessoas vão buscar lá e o que eu tenho a oferecer de diferente, é isso. O próprio auxílio, né, de alguns materiais, alguns recursos que você usa, enfim, a evolução, você falou de 20 anos atrás, alguns equipamentos que você leva para dentro do estúdio. Sim. Isso, com certeza, deve trazer um aparato e um suporte, né? Como tem muitos estudantes possivelmente nos ouvindo aí, que são meus alunos, eu digo para eles assim, um espaço para trabalhar com saúde ou para trabalhar com pessoas que você vai contribuir no tratamento das doenças, não é um ambiente medicalizado. As pessoas não querem, com todo respeito ao ambiente médico, mas não é no ambiente de exercício, as pessoas não querem uma pessoa de jaleco para ter a representação que é um profissional da saúde. Ela quer perceber do outro lado que aquela pessoa que está do outro lado conhece e sabe o que ela tem. Ela vai ficar pela segurança. Só que se você não transmitir a mínima segurança na fala do que você está propondo, é isso que pode te garantir uma maior segurança ou não. Então, o que eu quero dizer para os estudantes é assim, não é o exercício. Luiz, não existe um modelo de exercício para quem tem Parkinson. Não existe um modelo de exercício para quem tem hipertensão. Existe o exercício, existe a aplicação de um rol de exercício para aquela pessoa que está na minha frente, que traz uma história diferente de exercício, de gostar ou não de exercício, de gostar ou não de academia, de se identificar ou não com aquele espaço, de querer ou não conviver com outras pessoas no mesmo horário. Sim, sim. Então, é isso. A VA hoje é esse espaço de convivência, diria assim, que tem como pano de fundo a aplicação do exercício, não é o contrário. A frente não é o exercício é o pano de fundo dessa história. Eu trago um questionamento, Walter, até como dica, né? A gente sabe que as doenças crônicas, eu vou falar com mais propriedade do Parkinson, ela acaba gerando um custo para quem tem essa doença. Não só do medicamento, algumas mudanças e tal. E a gente sabe que nem todo mundo tem uma condição de buscar alguns tratamentos, algumas terapias
que possam vir a ajudar, que seja placebo, que seja tentativa e erro, que seja, enfim, 1% de melhora. E a gente sabe que algumas pessoas não têm essa possibilidade. Então, dentro do que você acaba até de falar, que é fazer atividade, tem alguma dica, alguma coisa que você possa, alguém que porventura vá ver esse podcast pô, eu não tenho talvez um acesso a uma VR, mas dentro do entendimento da atividade física como o pleito maior, o ápice de uma possível melhora, de uma condição melhor, o que é que ela pode adaptar? Então, coisas mais simples, de implementar atividade, subir a escada, descer a escada e fazer a compra assim assada, fazer mais amor na cama como atividade física. Enfim, o que é que ela pode trazer? Porque isso me veio muito à tona. Eu falei, porra, eu vou falar mais para frente, mas eu fui até a Espanha atrás de um tratamento, conhecer um tratamento. Tem pessoas que talvez não vão chegar a esse conhecimento. Enfim, é só para trazer à tona o que é possível para essas pessoas também. Então, eu acredito muito na educação. Dentro do processo de professor do ensino superior, a gente tenta que o SUS, ele teve aí um atraso um pouquinho aí no NASF, que é onde a educação física está inserida do ponto de vista da saúde pública, e eu espero, e assim tenho tentado contribuir com a formação de professores, para que quando estejam representando a educação física também no serviço público, que possam fazer isso com propriedade. Eu tenho um projeto lá na UNEB, Alagoinhas, tem 15 anos. Esse projeto se chama EPAF. EPAF é uma abreviação de Educar para a Atividade Física. Um grupo de idosas ou meia-idade, não tem limite de idade, uma participação maior feminina do que masculina. E toda segunda-feira à tarde, esse grupo está comigo. Como é que eu começo? Eu pego o calendário de saúde do ano e aí tem aquelas datas todas. Então, em cima daquele calendário, um dia eu vou falar sobre hipertensão, um dia eu vou falar sobre diabetes. Aí elas trazem os exames dela, a gente dá uma olhada, alguma dica, enfim. Legal. E vai empoderando essa pessoa no conhecimento. E olha que eu estou falando de pessoas que têm um nível de escolaridade baixo, o que torna mais desafiador o processo, mas também bastante recompensador. Então, eu acredito muito nessa relação da educação. E posso dizer mais. Na VA, fora a conversa que eu tenho individual, quando eu sento, chamo em particular a pessoa para a gente conversar, aquelas conversas mais abertas, elas não têm essa profundidade de educação. Então, acaba que a VA é um espaço menor de educação coletiva do que até o que eu faço lá. Acabo na VA tendo essa conversa e esse processo de construção muito individual com cada pessoa. Ou quando a situação vai surgindo, a gente vai dialogando ali em cima do que ocorreu ou chamando particular, sim, se não for uma questão que outras pessoas não possam vir, até que sirvam para outras pessoas o que está acontecendo. Às vezes a gente consegue dialogar e você percebe que as pessoas também não se importam, o que eu acho bem interessante. Respondendo a sua pergunta, primeiro, as pessoas precisam, Luiz, parar de transferir a responsabilidade de cuidar da saúde delas para terceiros. A gente está vivendo um momento que as pessoas acham que cuidar da saúde é realizar exame. As pessoas vão realizar os seus exames para confirmar uma suspeita diagnóstica, mas aí ela espera, ela tem o diagnóstico, mas ela não tem a atitude da mudança de comportamento. Então, tomar um comprimido, ingerir uma droga, talvez seja, do ponto de vista comportamental, mais fácil do que a decisão e vencer a barreira diária, que é a falta de disposição, perfeito, a falta de ânimo. Então, o primeiro ponto hoje é dizer assim, ninguém vai fazer o exercício por você. E ninguém vai cuidar da saúde melhor do que você cuidando da sua saúde. Então, a gente está muito acostumado a delegar para o médico, para o profissional, para outras pessoas, dizer assim, tipo assim, cuida da minha saúde. Mas eu mesmo tenho que cuidar da minha saúde. Outra questão, ainda que a gente tenha que estar no estado bom de saúde para realizar exercício,
mas as pessoas precisam parar de aterrorizar as pessoas, colocando medo nas pessoas com relação ao exercício. Exercício é um procedimento seguro. Eventualmente acontece alguma fatalidade, algum caso mais sério, mas proporcionalmente ao número de pessoas que se exercitam, não existe estratégia terapêutica mais segura na relação proporção de risco. Então, é muito querer pegar só o ponto negativo da história. Então, você vê outro dia, faleceu uma pessoa que estava fazendo uma caminhada ali no Bonocô. Ok, aconteceu, uma fatalidade, é triste. Quem sabe poderia ter sido evitada, não estou aqui falando diferente nada disso. Mas todos os dias as pessoas têm muita gente se exercitando, então por que você não mostra os exemplos positivos da quantidade de pessoas que estão se beneficiando? Quantas vidas foram transformadas e melhoradas através do exercício? E você vai destacar que o exercício é perigoso? Então, quer dizer, é como se você estivesse falando, por exemplo, as pessoas evitam, né? Não sei se tem um código na imprensa, por exemplo, falar de pessoa que tira a sua vida, né? Tem uma éticazinha que não se fala. Sim. Porque isso pode. Então, ao mesmo tempo que eu só fico noticiando as coisas ruins que estão relacionadas ao exercício, de alguma forma eu vou jogar um balde de água fria em um monte de gente, ou se é a grande desculpa que a pessoa queria para não se mexer, para não se exercitar. Então, a dica é essa. Assim, existe uma diferença. A gente está falando aqui de programa de exercício. Então, realmente, o programa de exercício ele requer custo, investimento profissional, e a sociedade exige isso. Sim. Mas a atividade física, ela talvez seja a estratégia mais democrática do ponto de vista de custo. Porque aí eu estou falando agora não de um programa de exercício, estou falando de atividade física. E existe uma diferença entre ser ativo fisicamente e ter comportamento sedentário. Então, vamos lá. Comportamento sedentário, o nome comportamento sedentário. Aliás, essa semana faleceu um dos maiores epidemiologistas da relação do exercício com a saúde das pessoas, um pesquisador chamado Steven Blair, com 84 anos. Ele foi um dos pioneiros e mais propagou essa relação do exercício com a saúde. Então, comportamento sedentário é a quantidade de horas que você passa na posição sentado, deitado ou reclinado. Então, a primeira coisa que não te coloca em condição nenhuma de risco, se for o caso dessa preocupação, é ficar menos horas por dia na posição sentado, deitado ou reclinado. Ponto. Isso não significa dizer que eu sou ativo fisicamente. Eu estou combatendo o comportamento sedentário. Isso não tem risco nenhum para ninguém. E a outra parte é acumular pelo menos 150 minutos de atividade física leve a moderada, que aí é andando, somando 30 minutos por dia. 5 dias na semana você alcança os 150 minutos. E isso já gera um ponto de corte muito significativo e interessante. E 75 minutos de atividade intensa são suficientes para te colocar numa condição de proteção maior. Luiz, baixa aptidão física, seja ela cardiorrespiratória, músculo-esquelética, é indicador de mortalidade maior do que obesidade, do que dislipidemia, do que hipertensão. Um estudo europeu mostrou que, num período de 5 anos de 900 e poucas mil mortes, 300 e poucas mil mortes estavam associadas à obesidade. Ok, não é novidade. Mas 600 mil estavam associadas à inatividade física. Ou seja, a inatividade física é mais preocupante do que a obesidade. Aí você vê um esforço muito maior em combater a obesidade do que combater a inatividade física. Porque é uma máscara, as pessoas não estão combatendo a obesidade pela questão da saúde, as pessoas estão combatendo a obesidade pelo preconceito de ser gordo. E aí já envolve uma outra grande discussão, que é a gordofobia. Vou ser bem polêmico aqui no seu podcast para gerar alguns comentários corte. aí. Vai ter um corte agora. Eu pergunto em sala de aula muitas vezes assim, é possível ter obesidade e ser saudável? Todo mundo responde, não, porque a obesidade é uma doença. Ok. Aí eu pergunto, é possível ter hipertensão e ser saudável? É. Como? A pessoa toma um remédio, controla a pressão. Então, controlar a pressão torna essa pessoa hipertensa saudável? Ok.
E assim com diabetes, etc. Então, por que não é possível ter obesidade e ser saudável? Porque a gente julga que todo obeso come mal, engorda porque come gordura saturada, etc. Mas existem pessoas que podem ter obesidade e têm comportamento de vida saudáveis. Sim. Posso até aceitar que talvez não seja a maioria. Ok. Mas isso não exclui a possibilidade de ter essa possibilidade. Nós temos um amigo em comum que tem todos os exames de laboratório normais, com grau de obesidade. Então, assim, gente, assim, o que eu quero dizer a obesidade é uma doença, mas o que seria tratar a obesidade? Se alimentar bem, se puder reduzir peso, é parte do tratamento, mas as escolhas comportamentais vão determinar o que essa obesidade vai causar naquela pessoa. Mas não é isso que a sociedade quer ver, porque a sociedade quer apontar o dedo culpabilizando o obeso por ser obeso e responsabilizando ele que ele é obeso porque ele quer ser obeso. Gente, é uma loucura. É a mesma coisa que dizer para você assim, você escolheria ter Parkinson? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então é como se as pessoas pudessem escolher ser obesos. E não é uma questão só de escolha. Sim. Então, por que eu vou olhar de forma diferente? Porque a sociedade está olhando para o padrão estético, na verdade, e não para a obesidade enquanto uma variável. Porque se for buscar saúde, tanto quanto apontarem os dedos aí para as pessoas que são obesas que deveriam fazer exercício físico, comece a apontar mais os dedos para a maior parte dos colegas, vizinhos e amigos e etc., que são sedentários, né? Não gosto de usar esse termo, que têm comportamento sedentário, já que eu expliquei, ou que não praticam exercício físico regularmente. Essas pessoas, olha o que eu vou te dizer, se eu pegar 2 pessoas obesas, se a obesa tiver uma boa aptidão física conquistada pela prática do exercício físico, o risco dela de morte é bem menor. Vamos lá, entre quem tem IMC normal, que é um padrão de obesidade, quem tem baixa aptidão física, morre mais. Quem tem boa aptidão física, morre menos. Esse padrão se repete em todos os grupos. E aí, quando eu pego um indivíduo que tem obesidade, mas tem uma boa aptidão física e pratica exercício, tem hábitos saudáveis, ele tem uma mortalidade menor do que o que tem IMC normal, mas que tem hábitos não saudáveis, ou que não tem uma boa aptidão física, ou que não realiza exercício físico. Só que a gente só quer apontar o dedo para as pessoas que têm sobrepeso e obesidade. A gente precisa rever isso. Eu sou um profissional do exercício. Eu quero fazer as pessoas praticarem exercício físico. Se elas puderem praticar exercício físico e puderem emagrecer associado, ótimo. Mas o meu foco, meu desafio, vencer barreira, é fazer as pessoas permanecerem fazendo exercício. Aí, tá vendo o gordinho Eduardo Pinto aqui, tá na live procurando graça, dizendo aqui, ó, Walter, parabéns pelo trabalho desenvolvido com o Luiz, vejo melhora na coordenação motora dele. Ele foi muito deficitário, jogando bola, miserável. Marcos Lemos Fonseca, fisioterapeuta aí, Marquinho, um abraço, meu irmão, tá mandando um abraço aí, Walter. Jorge Teles também. Jorginho, Eduardo, Giovana na área, Daniel, Marina, Breno, a galera toda aqui acompanhando, mandando um abraço, aproveitando aqui, Dona Léa, né, velho? Faça uma menção honrosa também e agradeço a... Agora, diga aí, se quando ela está por lá, se o exercício não é mais intenso do que quando eu estou por lá. Ela e Felipe lá, ela fica puxando a orelha. Giovana também de manhã não é brincadeira não, viu? Tem Giovana, Felipe eu tapei ele com uma caixa de esfirra. Chego lá, levo uma esfirra para ele fica pegando leve. Mas o bom é que a equipe toda já sintonizou e entendeu que a gente tem que explorar, repetindo, né, o potencial de cada um dos nossos alunos. E, naturalmente, a gente acaba fazendo isso, escolhendo novos exercícios, novos desafios, progressões. Isso é muito recompensador. Se dentro dessa linha aí, Walter, você sabe que... Então, você já percebeu que eu sou ousado. Porque quando você passa, como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou cair, rapaz. Aí, daqui a pouco, querendo ou não, eu faço. Pode estar desengonçado um pouquinho, depois vai melhorando e tal, mas... eu tenho isso comigo, então eu fiz até um post outro dia brincando, a galera meio que gostou. Esqueceram de dizer ao Parkinson que eu sou competitivo pra caralho, irmão. Pra me derrubar vai demorar, sacou? Vou tremer um pouquinho, tal,
mas para me derrubar vai ser difícil, porque eu estou levando isso como uma competição. Seja a minha competição que vai rolar, meu futebol. Tem essa medalha aqui eu trouxe, que ela hoje é simbólica, vou aproveitar já aqui que eu citei isso. Eu nunca fiz corrida de maratona, nada disso. Eu corria com meu fonezinho na praia, tal, fazia um trotezinho, tomando uma brisa. E dentro do nosso treinamento lá, depois daquela questão da perna que estava me incomodando, eu voltei, eu não vou falar depressivo assim, mas estava muito, muito mal mesmo comigo. Falei, porra, não estou conseguindo correr 3 quilômetros, velho, porra, será que vai ser daí para pior, tal? E aquilo estava me machucando, como aí você, calma, rapaz, vai chegar, tal, enfim. E aí eu lembro o primeiro dia que eu consegui fazer 5 km lá na esteira, porra, voltei feliz pra caramba, foi quase 40 minutos, mas completei os 5 km. E essa medalha aqui é uma prova assim de um trabalho que está sendo feito. Foi 5 quilômetros. A gente estava fazendo lá o trabalho baseado lá numa média de 33 minutos, né? A média de 33. Pré-prova, a gente fez uma brincadeira lá e você fez um bocado de mediu lá, tirou sangue com uma zorra, mediu tudo. E aí falou, dá para você correr, botar mais um pouquinho e tal. E eu acabei fazendo a prova com 25 minutos e, porra, para mim foi um êxtase total acabar a prova e ver você lá também para saudar e receber a gente, que é da VA. E aí eu tô querendo te dizer que eu não vou parar aqui. A corrida pode não ser... É só o símbolo. Para mim é só o símbolo de uma conquista que eu tô querendo buscar nos 15 anos de minha filha. Então, eu coloquei como meta fazer um 21K, 21 km aí. E cada passozinho devagarzinho, vamos pro 10 daqui a pouco e a gente vai fazer juntos aí, se Deus quiser. E é isso. Então, essa questão da corrida é interessante, porque você me perguntou da minha história no futebol, da minha história acadêmica, um pouco da história da VA. Não citei, é verdade. E, na verdade, a corrida, ela nunca foi para mim uma atividade profissional. A corrida sempre foi a minha atividade física e os meus desafios pessoais. E hoje, muitos dos alunos evoluem para a corrida e as pessoas pensam assim, Walter coloca todo mundo para correr, porque ele é corredor, ele gosta da corrida. E aí eu vou repetir, eu coloco as pessoas para correr, porque para a grande maioria das pessoas o caminhar chega num ponto que ele não promove mais benefícios. Então não é uma questão de correr, é uma questão de explorar a aptidão física que depende dessa corrida ou depende de utilizar a estratégia corrida como algo que possa elevar um pouco mais a intensidade do exercício. Então não é a corrida, ainda que me dá uma grande satisfação em ver pessoas já ditas como impossibilitadas de correr, fazer esse resgate. Às vezes a gente precisa ir lá ajustando, tá doendo, então vamos mudar a marcha aqui, vamos corrigir cadência. Tem algumas coisas bem interessantes. Mas o desafio tá aceito, da gente correr junto, né? Uma meia, quem sabe uma maratona. Vamos levar a turma, viu? Isso. Rogério, Breno já botou aqui, ó, a próxima é 10 km. Tem uma turma lá que está me cobrando, que foram muitos anos trabalhando no futebol no final de semana, então eu ainda estou meio nesse bloqueio aí de não entrar nessa dos finais de semana em trabalho, ainda que eventualmente eu faça os cursos, etc. Mas está surgindo essa demanda e a VA vai se ajustar para também acompanhar um número maior de alunos nesses seus desafios pessoais, que também é interessante. Mas o que eu queria te dizer, assim, todos os estudos que a gente lê sobre exercício e Parkinson, estudos bem interessantes, bem controlados, bem publicados, mas eles são relativamente de curto prazo. A gente não tem um estudo que tenha feito um acompanhamento com relação ao exercício de uma pessoa com 10 anos se exercitando. Já pensou que fantástico seria eu ter um grupo de pesquisa que
um determinado grupo de pessoas com Parkinson estivesse sendo acompanado, que a gente chama longitudinalmente, um grupo controle, um grupo de exercício, e 10 anos depois pudesse comparar essas pessoas. A gente compara ali 4 meses de exercício, Sim. 6 meses de exercício, e nesse curto espaço de tempo que a ciência pesquisa já mostra efeitos positivos. O que eu quero te dizer é que eu acredito muito de você construir uma história diferente e mostrar para a ciência, para o mundo, de que essa sua vida ativa e essa sua escolha, essa sua opção, isso que você acredita, vai te levar muito longe. Eu não tenho a menor dúvida disso. Todas as doenças crônicas, quando elas são bem tratadas, bem controladas dentro daquilo que é para ser feito, as pessoas têm uma longevidade tanto quanto qualquer outra situação. É porque é muito difícil a gente ter essa pessoa relacionada ao exercício de longa data. Então, eu também passei por um pequeno procedimento, e aí eu perguntando ao médico, ele falou, olha, eu posso te dizer que os estudos mostraram de um acompanhamento, se você fizer essa intervenção, eu sei o que vai acontecer daqui a 4 anos. Mas eu não sei o que vai acontecer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Eu posso ter meu pressuposto, ele fala assim, eu posso defender que vai acontecer isso, mas não tenho como te afirmar, porque não existe um estudo que tenha acompanhado uma pessoa 20 anos, 30 anos depois, para ver exatamente o desfecho daquilo ali. Então, eu acredito muito na terapia exercício e que ela vai atenuar bastante esse seu processo, e por mais que digam que existe uma regra de cronicidade ou de degeneração da própria doença, eu acho que esse tempo é muito relativo entre as escolhas que cada um fazem. Então, cada vez mais as doenças neurológicas, o entendimento de neurogênese, comunicação ali entre neurônios, cada vez a gente está vendo mais coisas interessantes acontecer a partir da intervenção com exercício. Então, seu projeto é muito importante, essa sua preocupação com os 15 anos, mas a gente se preparar para comemorar bodas de prata, de ouro, o que você imaginar, que você vai estar com certeza muito bem por muito mais anos. Ô, Valtinho, Estou falando da boca para fora, falando porque eu acredito mesmo nisso. Eu volto aqui a fala só para a gente concluir aqui. Lembrar assim que esse projeto, eu acabei tocando esse projeto, não foi com o intuito de criar referência, nada disso. Eu quis me motivar. E muito disso veio quando eu comecei a postar os nossos exercícios, e as pessoas as poucas pessoas que inicialmente sabiam de minha condição estavam me apoiando. Porra, velho, que exercício massa, o outro, rapaz, não consigo fazer isso, um negocinho da bolinha, um negocinho enfim, aquela série de exercícios que eu estava fazendo, e a galera, o cara do CrossFit, que é forte e tal, ele depois não consigo fazer isso, eu treino um dia com o cara, e isso foi me dando um gás, e eu falei, porra, eu tenho que me esconder e tal. A doença, o Parkinson, ela, muito do seu problema inicial, vamos chamar assim, é a parte social que mexe muito, incomoda a gente ter que ficar se escondendo, ouvindo coisas inicialmente, enfim. E quando eu comecei a expor dentro de uma redezinha privada das poucas pessoas que sabiam, e eu tive esse feedback, e eu falei, pô, por que não fazer para continuar me motivando? Aí muitas pessoas estão dizendo, você está sendo inspiração. Eu não quero ser inspiração, não. É aquela mesma coisa. Também eu não quero usar o Parkinson. Se eu pudesse não ter isso, eu não queria ter Parkinson de jeito nenhum. Aquela hipocrisia de dizer, sou melhor. Eu estou melhor, de fato, hoje, condicionado. Eu estou melhor fazendo exercício. Enfim, tem algumas coisas que o exercício está me proporcionando. Mas preferia não ter, sem sombra de dúvidas, eu preferia não ter essa doença.
Mas ela está aqui. Ela está aqui, eu não tenho como brigar com ela, a não ser dessas maneiras que a ciência e que os estudos comprovam. Então, trago meu relato hoje da sua importância dentro da minha vida pessoal. Hoje, a gente, antes, inclusive, dessa reaproximação, a gente já tinha um pequeno elo, uns happy hours, e a sinergia era muito boa. E dentro do meu ciclo, assim, eu faço questão de dizer que hoje você é uma das pessoas mais importantes para a minha condição. Não só para chegar nos 15 anos, que seja para chegar a 10, que eu chegue 10 bem ativo. Esse é o meu propósito. Então, quando a gente fala de Walter, a gente fala de VA, não estou aqui levantando uma bandeira ou fazendo uma propaganda da boca para fora, mas é hoje um caminho, é uma escolha, e eu estou sendo muito bem recebido lá por vocês. Você, Felipe, Giovana, Leia, toda a sua equipe, seu time. E é um ambiente confortável. Eu vou sabendo que tem pessoas que estão fazendo exercício comigo nos horários, a gente dá uma risada, a gente brinca, a gente concentra, faz exercício junto, e aquilo legal. De uma forma personalizada, talvez para quem não gosta, assim como eu, não gosto de academia, daquela multidão, tal, uma coisa. E isso pode fazer bem para quem não tem nenhum tipo de doença, que fique claro. Você atende performance lá também, então atletas, crianças, enfim. É uma possibilidade não só para pessoas que têm alguma comorbidade, né? E aí eu vou deixar a palavra para você encerrar, mas só lhe agradecer, cara. Agradecer e dizer que Deus trouxe um problema, mas já com a solução, um apoio para essa jornada. Ainda vai um tempo para você. Eu acredito muito, eu sou católico, aí vai das crenças de cada um. Acredito muito de que tudo na vida tem um propósito, tudo na vida tem um porquê, ou melhor, um para quê. Às vezes é dolorido o que a gente passa, mas tem um propósito. Às vezes a gente demora anos para entender esse propósito. Para mim, profissionalmente, está claro a possibilidade que eu tenho de contribuir nesse processo. Mas, para além das questões profissionais, a possibilidade de participar com um amigo, obviamente, que é muito mais recompensador do que posso imaginar. Eu sou um apaixonado pelo que faço, um apaixonado pela minha profissão. Poder ajudar a saúde das pessoas através do exercício, isso para mim é a maior recompensa. Talvez seja esse o propósito da minha atividade profissional. E aí, dentro desse propósito, poder participar e contribuir com você, com um amigo, é fantástico. Eu sempre tive asma desde a infância. E aí, um determinado dia, eu fui fazer uma prova de função pulmonar e o cara, isso eu tinha, sei lá, 10, 12 anos, você tem que usar um broncodilatador antes de fazer o exercício físico. E aí eu fazia capoeira aqui na frente, cara, numa academia que tinha aqui chamado Realce. Aí eu ia no banheiro lá escondidinho, abria minha mochila, pegava um negocinho que tinha que montar assim, aí tomava a bombinha lá, escondia. Para mim aquilo era um demérito. E isso foi por muitos anos. Bombinha no bolso, exercício, escondido lá e tal. Aí um dia a chave virou, eu em sala de aula falando de exercício para asma, aí eu começo a trazer o meu relato. E isso que você está fazendo, que não seja esse o porquê nem o para quê, mas como você mesmo falou, já que está presente, que você possa contribuir com outras pessoas também. E eu tenho certeza que o seu projeto ele tem essa finalidade, ainda que você nem consiga perceber. E passar uma mensagem, a gente não tem que... A sociedade precisa respeitar mais as pessoas que são... que têm alguma doença crônica, e é isso, as pessoas precisam... por exemplo, a hipertensão
Ah, você é hipertenso? Não, minha hipertensão é emocional. Eu não sou... É como se as pessoas estivessem tendo que aceitar algo que é pejorativo, Sim. quando, na verdade, sou hipertenso. E aí, qual é o problema? É só cuidar. O primeiro passo é a aceitação, né? Então, essa é uma questão que eu acredito muito no seu projeto e acho que você tem muito a contribuir nesse contexto. E a VA, ela tem uma relação... Ela, nesse momento meu de vida, aos 49 anos, ela não é só um... Ela não é só um... Obviamente que existe uma proposta comercial. Eu hoje tenho a minha renda familiar. Claro, claro. A partir dali também. Mas eu diria para você que aos 49 anos não se trata de montar um negócio para te dar uma remuneração. Ali hoje, aquele formato, tudo que é feito ali, a proposta é que a gente consiga... acho que esse número ainda está errado. Tá errado, é? Pô, eu peguei do card antigo lá, viu? Mas tudo bem. A gente corrige ali, mas é só seguir na rede, né? Vai lá ver a Train. Mas eu hoje, Luiz, posso dizer que profissionalmente estou fazendo aquilo que eu quero e que eu acredito. Então, ali na VA, as coisas são feitas como devem ser feitas. E a gente está, graças a Deus, chegando a um momento que a VA é aquilo, é aquele formato, pode melhorar algumas questões, mas eu estou realizado profissionalmente com essa relação que eu tenho com os alunos, com a minha família ali dentro, porque você colocar a sua família dentro do seu negócio e conviver com outras famílias, porque tem várias famílias que ali frequentam, de pais, filhos, irmãos, irmãs. Então, é isso. E ali eu consigo aplicar aquilo que eu acredito da minha profissão. Então, posso dizer que sou bastante realizado e, graças a Deus, você vê, né? Você me perguntou do Vitória, aí eu falei em 2001 eu abri a Cardio Training, aí voltei pro futebol, mas aquela coisa assim, o dia que eu saí do futebol, que eu saí do futebol, eu falava em sala de aula, o dia que eu saí do futebol, eu volto, eu falava, né, que ia voltar com a Cardio Training, resolvi voltar com o nome VA Training, mas eu acredito nisso. Legal. E acho que quando é feito assim, o sucesso e o resultado é consequência, não tem... É isso, galera. Estamos chegando aqui no final. Quero agradecer a galera que participou aqui, dizer que... O pessoal confirmou aí, o pessoal do Baba, que você é artilheiro mesmo? Já confirmou. Tem confirmação? Keke tá voando, os caras da Keke tá voando. Não, eu quero saber essa questão da artilharia aí. A artilharia, quem tá na frente, pai, lá Dog o pessoal não botou não no YouTube lá? Não tem nenhuma mensagem? Botou. Eu quero saber quem tá na frente. Keke é o Dog. Dog é o vice. É o vice que tá lá. E você é? Eu sou o primeiro. Eu sou Kedira lá no Baba. Kedira. Mas é pela aparência, não é pela bola, não. Porque eu sou melhor que Kedira. Resenhas à parte. Galera, quem puder divulgar aí a VA Training. Bota aqui a tela aberta, Igor, para a gente ver a marquinha aqui. Eu coloquei o telefone errado, mas tem lá nas redes sociais. Eu sempre estou divulgando, marcando lá a rede social. Fica aqui na Pituba. Vai lá bater um papo com o Walter, conhecer um pouco da metodologia, do espaço, do trabalho que é feito lá para essa parte de pessoas com doenças crônicas, mas com performance também, que fique bem claro, né? Tem surgido algumas coisas interessantes lá, da parte de avaliação física, o pessoal que participa de corrida, alguns atletas mirins. Exato, assim. tem muita promessa lá, a base vem forte lá, viu? A base está vindo forte. Isso aí. Então, muito obrigado, gente. É isso. O próximo convidado a gente vai estar divulgando durante a semana aí. Então, a gente vai entrevistar fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogos, enfim, neurologistas. A gente vai bater muito papo aqui, trazer um pouco de informação de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, sem tanta formalidade, sem tanto aquela coisa rebuscada. E é isso. Mais uma vez, velho, eu que agradeço esse espaço aqui maravilhoso. A casa é sua, você sabe disso, a casa é sua. E é isso aí. Valeu. Obrigado. Sucesso e tamo junto. Tamo junto.
Valeu. Projeto 15, viu, pai? Quero ver você lá dançando 30, valsa. 45, Não, vamos de 15. 60. Eu sou modesto. Vamos de 15 primeiro. Tamo junto. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.